Fala galera, professor Anderson Magalhães na área para mais uma questão do concurso de fuzileiros navais do ano de 2018, uma questão bem bacana essa daqui inclusive. Pessoal, vamos lá então? Em um cilindro reto, a área lateral vale 64 pi centímetros quadrados. Então ele diz que a área lateral desse cilindro, reto, 64 pi centímetros quadrados. A medida da altura H é igual ao dobro da medida dos raios das bases. E aí ele fala, a altura H e o raio R são, respectivamente... Então, pessoal, vamos montar esse cilindro para nós entendermos bem o que está acontecendo. Cilindro, pessoal, é basicamente um copo, né? Então, você tem um copo ali, o desenho de um copo, né? O que você tem aqui quando você fala do cilindro, pessoal? O que você tem aqui? Você tem, então, que essa tampa de cima e essa tampa de baixo aqui, ó, são as bases do cilindro. Então, são as duas bases do cilindro. Então, é a tampa de cima e a tampa de baixo, beleza? Então, imagina um copo, a tampinha em cima e a tampinha embaixo. Essas são as bases do cilindro, tudo bem? Essas bases, pessoal, são círculos. Então, elas possuem, naturalmente, raios. Elas possuem raios, porque elas são círculos, né? Então, elas possuem raios. Então, aqui, ó, você tem, nessas bases, você tem um raio, que a gente pode chamar de um raio R, né? Aqui, ó, um raio R, beleza? Então, R ali é o raio das bases, tudo bem? Que é o que ele chama de Rzinho, né? Ele até chamou, ele deu uma letrinha ali, Rzinho na questão. Então, vamos chamar de Rzinho para ficar igual na questão. Rzinho, beleza? Tranquilo aí? Bem estruturado para você? O que mais nós temos no cilindro? Pessoal, nós temos a altura do cilindro. A altura do cilindro, ali, nós chamamos de H, beleza? Então, altura H. Então, o cilindro ele tem as bases e ele tem também a altura, tranquilo? Pessoal, duas informações, duas formulazinhas que você precisa saber de cilindro. Primeiro, o volume do cilindro. Nós até não vamos usar essa fórmula, mas é importante sabermos. O volume de um cilindro vai ser a área da sua base vezes a altura do cilindro, tudo bem? Então, isso é uma fórmula importante. Ou seja, o volume será a área da base é a área de um círculo, ou seja, π raio ao quadrado, vezes o h da altura. Então, aqui ó, está a fórmula do volume de um cilindro. Volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado porque é a área da base, vezes h é a altura. Tranquilo? O que você precisa saber também, uma outra informação importante sobre o cilindro, é a sua área lateral, que eu vou chamar de AL, área lateral. E é aqui que nós vamos trabalhar na questão. A área lateral de um cilindro vai ser 2 vezes π vezes o raio R vezes H. Ó, a área lateral é 2π R vezes H. R é o raio da base, H é a altura do cilindro, tudo bem? E na questão, ele diz que essa área lateral vale 64 pi centímetros quadrados. Então, podemos igualar isso aqui, ó, 2πRH, que é a fórmula da área lateral. Vamos igualar isso com 64 pi, que foi o que a questão trouxe. 64 pi centímetros quadrados, né? Se a área lateral tem que ser em centímetro quadrado ou em metro quadrado, enfim. Mas o fato é que é 64 pi é a área lateral. Então, nós vamos agora resolver isso aqui, ó. Nós vamos resolver isso aqui. E aí, pessoal, nós temos então que 2πRH... Deixa eu botar esse Hzinho melhor aqui, ó. 2πR
H é igual a 64π. Maravilha? Maravilha. Como eu tenho multiplicação dos dois lados, então eu posso cortar. Olha aqui, ó. Esse π pode cortar com esse π. É o que nós teremos. Teremos o seguinte, ó. 2RH é igual a 64. Tá, professor, mas o que eu faço com isso agora? Ele dá uma outra informação. Ele dá uma outra informação e nós vamos usar essa outra informação. Ele fala que a medida da altura, a altura é o dobro da medida do raio. Então, a altura é o dobro do raio. Pensa comigo. A altura H é o dobro do raio. Então, eu posso dizer que a altura H é igual a 2R. Ó, H é igual a 2R. A altura igual ao dobro do raio. Então, H é igual a 2R. Logo, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, 2RH. Em vez de H, eu coloco 2R. Agora aqui, ó, olha só, observe, olha como é que vai ficar bonitinho. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho, ó, 2RH? Então, 2R. Agora, em vez de H, eu vou colocar 2R, porque H é igual a 2R. Então, vezes 2R, que o H é igual a 2R. Igual a 64. Então, a única coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Foi trocar ali, ó. O que nós temos? H, no lugar do H eu coloquei 2R, porque ele diz que a altura é o dobro do raio, H igual a 2R. E aí, vamos avançando, vamos avançando. O que nós temos? Ó, temos o seguinte, pessoal. Temos aqui, ó, esse 2 com esse 2. 2 vezes 2, 4. Esse R vezes esse R, R vezes R, R ao quadrado, igual a 64. Esse 4 aqui, ó, ele está multiplicando, ele desce dividindo. Portanto, R ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, R ao quadrado é igual a 16. Tudo bem? R ao quadrado é igual a 16. Portanto, o R vai ser igual a raiz quadrada de 16. Tá vendo ali, ó, que o quadrado passa para o outro lado, raiz. Portanto, R é igual a 4. Achei o valor do raio, pessoal. Achei o valor do raio. O raio mede 4. Tá tudo em centímetro, tá, galera? O raio mede 4. Tudo bem? O raio mede 4. Bom, só que ele diz que a altura é o dobro do raio. Se a altura é o dobro do raio, então quanto que vai medir a altura? A altura é 2R. Pessoal, a altura é 2R. É o dobro do raio. A altura é o dobro do raio. A altura é 2R. O dobro do raio é 8. O raio é 4. A altura é 8. É o dobro. Então, nós temos que a altura, a pergunta é, a altura H e o raio R são, respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro a altura, depois o raio. A altura é 8 e o raio 4, gabarito da questão. Letra A, beleza? Então, a dica que fica aqui nessa questão, pessoal, a dica que fica nessa questão é você saber, então, que a área lateral de um cilindro é 2πrh. Esse é o valor da área lateral, é a fórmula da área lateral do cilindro, beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós somos aqui o curso preparatório ACM, pessoal. Siga nossa página no Instagram, @curso preparatório ACM. Inscreva-se aqui em nosso canal do YouTube. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!